Poucas feridas espirituais doem tanto quanto clamar a Deus com toda a alma e, em troca, sentir o silêncio. A mente começa a gritar: será que ele me ouviu? Será que não me ama mais? Será que fui esquecido? E é nesse terreno frágil da alma, onde as perguntas se acumulam e as respostas parecem distantes, que a fé é verdadeiramente provada. Quando Deus diz não, nossa primeira reação é pensar que algo deu errado. Afinal, oramos com fé, choramos com sinceridade, acreditamos com força. Mas o não de Deus não é sinal de rejeição, é sinal de cuidado. Porque um pai que ama de verdade não atende todos os pedidos de um filho. Ele responde com base no que sabe que é melhor. E Deus vê além do que pedimos. Ele enxerga o que ainda não vemos. E por isso, quando ele diz não, está protegendo nossa alma de perigos que só Ele conhece. É comum acreditar que orar bem é receber o que se pediu. Mas orar bem é confiar, mesmo quando não se recebe. E é aí que a fé verdadeira começa. Não na resposta, mas na rendição. Há algo mais profundo do que uma oração atendida. É uma alma moldada. Quando Deus responde com não, Ele está dizendo: você ainda não entende agora, mas estou fazendo algo maior. Em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, o Senhor declara: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Isso é amor que transcende compreensão. É zelo que não se curva à nossa pressa. É fidelidade que não cede aos nossos impulsos. É nesse não que Deus nos livra de armadilhas emocionais, relacionamentos tóxicos, decisões impensadas e caminhos que, se seguidos, trariam destruição. Às vezes, a porta que você queria tanto entrar escondia um abismo. Às vezes, a resposta que você esperava era o início de uma prisão, e Deus, em sua graça, disse não, e você chamou isso de abandono. Não foi, foi salvação. Quem vê apenas o agora, pede o que alivia. Quem vê o eterno, dá o que transforma. Deus não responde por conveniência, Ele responde por propósito, e esse propósito nem sempre se revela na hora. É por isso que a fé não é feita apenas de milagres, mas também de esperas, recusas e silêncios. Um exemplo poderoso está na vida do rei Davi. Após pecar com Batseba, ele jejuou e orou desesperadamente pela vida do filho que nasceu daquela união. Mas Deus, mesmo ouvindo, não mudou a decisão. A criança morreu. E o que Davi fez? Não se revoltou, não blasfemou. Ele se levantou, lavou o rosto e adorou. E então declarou em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Eu irei a ele, porém ele não voltará para mim. Davi entendeu. A soberania de Deus não é para ser discutida, é para ser aceita com reverência. Ele viu que, mesmo em meio à dor, Deus continuava sendo bom. Isso é fé adulta, é maturidade espiritual. É entender que nem todo não é castigo. Às vezes, é só a mão de um pai dizendo: ainda não é hora. Por isso, quando você sentir que suas orações não estão sendo respondidas, não se desespere. Quando tudo parecer calado, continue confiando. Quando o não vier, não o interprete como ausência. Veja como cuidado. Lembre-se de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até os nãos. A fé que sobrevive ao não é a que está pronta para o sim de Deus. O coração que obedece mesmo frustrado é o que será exaltado na hora certa. Porque o nosso Deus não é um realizador de desejos. Ele é Pai. E Pai que ama protege, guia e, se for necessário, diz não, para salvar o que você ainda não sabe que está em risco. Toda porta que se fecha na nossa frente causa um impacto imediato. Frustração, decepção, confusão. Mas quando a porta fechada é aquela que oramos tanto para se abrir,
o impacto é ainda mais profundo, porque envolve expectativa espiritual, fé e até lágrimas derramadas em clamor. O ser humano tem uma tendência natural de interpretar portas fechadas como derrota, rejeição ou atraso. Mas para Deus, portas que se fecham podem ser estratégias de proteção, de correção e, acima de tudo, de realinhamento. Não é porque uma porta parece boa aos nossos olhos que ela é boa para nossa alma. Nem todo caminho que parece promissor leva à promessa. Muitas vezes, o que vemos como oportunidade, Deus vê como ameaça. E por amor, Ele fecha, Ele impede, Ele bloqueia. Porque mais importante do que o que queremos é o que Ele quer preservar. Nossa identidade, nosso propósito, nossa eternidade. Como um pai que ama profundamente, Deus age com firmeza quando percebe que estamos prestes a entrar em lugares que podem nos ferir. E às vezes, essa intervenção vem com dor. A Bíblia nos ensina que Deus também disciplina os filhos que ama. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 6, está escrito: porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. A correção divina não é castigo punitivo, é direção restauradora. Quando insistimos em caminhos errados, o não de Deus aparece como um bloqueio inesperado. É o Pai dizendo: volta, você está se afastando de mim. E é aí que muitas pessoas confundem correção com rejeição. Deus não nos rejeita quando nos corrige. Ele nos abraça. Ele nos impede de continuar rumo ao erro. Ele fecha portas porque sabe que lá na frente o preço seria alto demais. Quantas vezes você já viu algo que parecia ser de Deus? Um emprego, um relacionamento, uma oportunidade, e de repente tudo desmoronou? E você pensou: mas eu orei por isso, eu jejuei, eu criei expectativas com fé. E mesmo assim, a resposta foi negativa. Às vezes, você nem entende como ou por que a porta se fechou. Mas o tempo revela: era livramento. Era desvio de armadilha. Era Deus protegendo você de consequências que, se tivessem acontecido, teriam ferido sua fé, sua família, sua saúde emocional ou até sua salvação. Deus, em sua infinita sabedoria, vê além da nossa pressa. Ele enxerga as intenções escondidas, os bastidores que não conseguimos acessar. Ele conhece o coração das pessoas envolvidas, os detalhes do futuro e o impacto eterno de decisões que hoje parecem simples. É preciso desenvolver um tipo de fé que glorifica a Deus mesmo quando a porta se fecha. Uma fé que entende que o que Ele impede hoje é muitas vezes a base do que Ele vai construir amanhã. O não que te frustrou pode ser a fundação da porta certa que vai se abrir no tempo certo. Não despreze os bloqueios que Deus te impôs. Eles são degraus de proteção. São evidências de que Ele está presente, ativo, zelando por você. Ele não te deixou. Pelo contrário, Ele se envolveu. Porque quem ama não assiste à queda de longe, age antes do impacto. E às vezes, esse agir dói porque confronta nossos planos, interrompe nossos sonhos e quebra nossos roteiros. Mas é exatamente nesse lugar que nascem as histórias mais bonitas de fé, reconstrução e intimidade com o Pai. Há portas que se fecham porque já cumpriram seu propósito, outras porque nunca foram para você. E há portas que se fecham porque se você entrasse, sairia ferido. Deus não precisa te dar explicações para te proteger. Ele é Pai e, como Pai, age com autoridade. O que para você é injustiça, para Ele é misericórdia. O que para você é atraso, para Ele é preparo. O que para você é perda, para Ele é proteção. Lembre-se de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, onde é dito: o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Deus tem controle absoluto sobre as portas, e Ele fecha o que precisa ser fechado, mesmo que você ainda não entenda. Porque mais do que conforto, Ele quer te conduzir à salvação. E mais do que agradar o teu agora, Ele quer preservar o teu futuro. Por isso, em vez de perguntar
Por que Deus fechou essa porta? Comece a perguntar: o que Ele está querendo me ensinar com isso? Essa mudança de mentalidade é o que transforma frustração em maturidade. É o que faz da dor um altar de adoração. Quando você reconhece a mão de Deus na porta que não abriu, você se torna íntimo do caráter dele. E então a confiança substitui o desespero. A gratidão toma o lugar da revolta. E a fé começa a florescer mesmo em corredores vazios, porque o que te guia já não são as portas que se abrem ou se fecham, mas o Deus que te ama o suficiente para decidir quando e como você deve avançar. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que ouviram um não de Deus e, mesmo sem entender na hora, depois descobriram que aquele não os salvou. Deus não age por impulso. Ele age com propósito. Seus nãos não são acasos cruéis, mas intervenções divinas. Eles são como cercas espirituais, erguidas para evitar que filhos amados caiam em precipícios disfarçados de caminhos agradáveis. E é por isso que, quando estudamos a palavra com atenção, encontramos inúmeros exemplos em que o não de Deus não foi punição, mas proteção. A diferença está em como se responde. Quem ouve o não com revolta, perde o ensinamento. Mas quem ouve com humildade, descobre que a recusa de Deus é muitas vezes o começo de um milagre. Um exemplo claro disso está na vida do apóstolo Paulo. Em sua jornada missionária, ele desejou pregar o evangelho na Ásia. Seu plano parecia correto, espiritual, alinhado com a missão. Mas mesmo assim, Deus disse não. Em Atos, capítulo 16, versículos 6 e 7, está escrito que o Espírito Santo o impediu de pregar ali. Paulo tentou ir para outra região, Bitínia, e mais uma vez foi impedido. Humanamente, era difícil entender por que o Senhor barraria alguém tão fiel, disposto a evangelizar. Mas logo depois, Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda. E então entendeu que o não de Deus à Ásia era o sim de Deus à Europa. A recusa momentânea redirecionou o apóstolo ao lugar certo, na hora certa, onde milhares seriam alcançados. Foi um não estratégico que salvou multidões. Outro exemplo é Moisés, que depois de libertar o povo do Egito, guiou a nação até os limites da terra prometida. Seu maior sonho era entrar nela. Mas Deus disse não. E mesmo diante da fidelidade e da liderança de Moisés, a resposta divina permaneceu firme. Em Deuteronômio, capítulo 3, versículos 23 a 26, Moisés confessa que pediu insistentemente a Deus, mas o Senhor respondeu: basta, não me fales mais nisso. Pode parecer duro, mas há uma revelação poderosa nesse não. Deus queria que Moisés visse a terra prometida, mas não entrasse, porque aquele papel caberia a Josué. Era hora de transição. O não de Deus não apagou a importância de Moisés, apenas confirmou que ele havia cumprido sua missão. O não de Deus preservou o legado, protegeu o plano maior e garantiu que a história prosseguisse sob a liderança certa. Outro não que carrega salvação está em Gênesis. Noé foi instruído por Deus a construir uma arca. Quando as pessoas ao redor zombavam, pediam explicações, exigiam que ele deixasse de lado aquele plano louco, Noé permaneceu firme. E a cada tentativa de distração ou desvio, Deus dizia: continue. O não de Deus ao mundo naquele tempo foi severo, mas também foi proteção para aqueles que creram. Noé, sua família e os animais foram salvos porque obedeceram. O não de Deus ao pecado daquela geração foi a resposta à oração silenciosa de um justo. Aqui, o não de Deus para muitos foi o sim para uma nova aliança com a humanidade. A recusa divina ao caos estabeleceu a base da restauração. Esses relatos bíblicos nos ensinam que os nãos de Deus são um tipo de escudo invisível.
Eles impedem que o erro se estabeleça como hábito. Eles interrompem ciclos de destruição. Eles fecham caminhos que seriam catastróficos. Mas só enxerga isso quem olha com fé. Aquele que entende que Deus não deve satisfação, mas sim confiança. Cada não na Bíblia é um convite à obediência sem compreensão total. É a declaração de que Deus é soberano e que sua proteção às vezes vem na forma de frustração. A história de Jonas é outro exemplo. Quando ele tentou fugir da missão em Nínive, Deus disse não e mandou uma tempestade, um peixe e um tempo de reflexão nas entranhas do mar. Tudo isso para proteger Jonas do próprio orgulho e alinhar sua vida ao propósito original. Por isso, quando você ouvir um não de Deus, lembre-se de que Ele está escrevendo um capítulo que você ainda não leu. Os personagens da Bíblia só entenderam o valor do não depois que o tempo passou. E conosco é igual. O que hoje dói, amanhã será testemunho. O que agora parece injustiça, no futuro será proteção revelada. E um dia, você vai agradecer pelo não que te salvou de algo que você nem imaginava. Porque Deus, sendo Pai, sempre age com intenção. Ele nunca fecha portas aleatoriamente. Cada recusa dele é uma resposta maior do que a sua pergunta. E cada não que ele nos dá é, na verdade, uma nova chance de alinhar nossa vida ao céu. É no Getsêmani que a humanidade de Jesus se encontra com a vontade soberana do Pai. É naquele jardim escuro, silencioso e cheio de angústia que o Filho clama, e o céu permanece firme. Sim, até Jesus, o Filho amado, perfeito, santo, ouviu um não de Deus. Isso por si só já revela algo grandioso. O não do Pai não é rejeição, é missão, não é abandono. É redenção. Naquela noite, Jesus não estava apenas orando. Ele estava prestes a carregar o peso do pecado do mundo inteiro. E ainda assim, mesmo conhecendo o plano desde o início, ele se ajoelhou e clamou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Essas palavras estão registradas em Lucas, capítulo 22, versículo 42. A oração de Jesus foi sincera, intensa e cheia de agonia. Mas a resposta do céu foi clara. O cálice não seria removido. E o não de Deus ali foi o sim à salvação de toda a humanidade. Essa cena nos ensina que até mesmo o Salvador enfrentou a dor de ter um pedido negado. Mas, diferente de muitos, ele não fugiu, ele não se revoltou, ele não exigiu explicações, ele se submeteu, porque sabia que o propósito era maior do que o alívio. Essa é a fé suprema, aquela que permanece fiel mesmo diante da negação. Jesus, sendo Deus, sabia que o sofrimento seria imenso. Sabia que os pregos, a cruz, a traição e o abandono estavam prestes a se cumprir. Mesmo assim, ele não recuou, porque compreendia que o silêncio do céu não significava desprezo, mas cumprimento da missão. E é por isso que quando ouvimos um não, precisamos lembrar do Getsêmani, porque ali foi plantada a obediência que nos redimiu. A dor de Jesus foi tão profunda que o texto diz que seu suor se transformou em gotas de sangue. Isso revela a intensidade emocional, física e espiritual daquele momento. E mesmo assim, ele prosseguiu. O céu não o impediu de sofrer, mas também não o abandonou. E aqui há uma revelação poderosa. Deus pode permitir que passemos pela dor, mas Ele nunca nos deixa sozinhos nela. No mesmo instante em que Jesus foi negado, um anjo foi enviado para fortalecê-lo. Não para remover o sofrimento, mas para sustentá-lo nele. Isso é graça, isso é cuidado. Isso é o Pai dizendo: eu estou aqui, mesmo quando digo não. O Getsêmani nos ensina que o não de Deus carrega glória. Jesus foi negado, mas ao aceitar a cruz, ele abriu a porta da eternidade para todos nós. E se o Filho foi capaz de obedecer, mesmo diante do cálice amargo,
Porque nós, muitas vezes, recuamos diante da primeira frustração. Jesus mostrou que o caminho da submissão é o caminho da vitória. Que a verdadeira grandeza espiritual não está em ser sempre atendido, mas em ser sempre obediente. O amor maior se manifesta quando dizemos: Pai, seja feita a tua vontade. Mesmo chorando, mesmo sangrando, mesmo sem entender. Por isso, se hoje você está enfrentando um não que parece duro demais, olhe para o Getsêmani. Veja que até Jesus passou por esse lugar, mas não permaneceu nele. Depois do jardim veio a cruz, e depois da cruz, a ressurreição. O não de Deus no Getsêmani foi o sim de Deus no túmulo vazio. Quando Deus nega algo, Ele não está te enterrando, Ele está plantando algo eterno. E quando você aceitar esse processo com fé, descobrirá que o amor de Deus se revela mais no não que te transforma do que no sim que te satisfaz. A cruz começou com um não no jardim, mas terminou com um sim à eternidade. E é por isso que hoje estamos aqui, porque Jesus ouviu um não e obedeceu. Existe um tipo de fé que não se alimenta de respostas, mas de confiança. É a fé que espera, mesmo quando tudo parece parado. É a fé que permanece, mesmo quando o céu não dá sinais. E essa fé é rara, porque o coração humano, frágil e imediatista, quer ver antes de crer, quer tocar antes de confiar, quer ter certeza antes de se entregar. Mas o reino de Deus opera ao contrário. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Monotusso, como está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé madura não exige recompensa imediata. Ela não se move pelo que recebe, mas pelo que crê. Ela continua firme, mesmo quando os sinais são escassos, mesmo quando a resposta demora, mesmo quando Deus parece estar em silêncio. A espera é um dos maiores testes espirituais, e é nela que os nãos de Deus se tornam mais agudos, mais difíceis de compreender. Porque às vezes o não é dito diretamente. Ele é percebido pela ausência de mudança, pela porta que não se abre, pela oração que ecoa sem retorno. E nesse espaço vazio entre o pedido e a resposta, muitos se perdem. Mas os que permanecem, esses crescem. A espera revela motivações. Expõe se amamos a Deus pelo que Ele é ou apenas pelo que Ele faz. É fácil confiar quando tudo acontece no tempo desejado. Difícil é continuar crendo quando a bênção parece sempre adiada. E ainda assim, é nessa espera que a fé se fortalece. É ali que o caráter é moldado, o orgulho é quebrado e a intimidade com Deus se aprofunda. Abraão, o pai da fé, esperou 25 anos pela promessa de um filho. 25 anos ouvindo ainda não. 25 anos sendo lembrado de uma promessa que parecia se afastar a cada dia. E mesmo assim, como está escrito em Romanos, capítulo 4, versículo 20, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Antes, foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Isso é fé que espera. Fé que não precisa de provas para continuar adorando. Fé que sabe que Deus não se apressa, mas também nunca falha. Cada dia de silêncio foi, para Abraão, um convite à confiança. E quando o tempo se cumpriu, a promessa nasceu. Não apenas como Isaac, mas como um testemunho eterno de que Deus cumpre tudo o que promete, mesmo quando parece tardar. A fé verdadeira não precisa de atalhos. Ela não tenta forçar o que Deus ainda não liberou, porque sabe que qualquer coisa que venha antes do tempo pode se tornar um peso e não uma bênção. Muitas frustrações espirituais surgem quando tentamos abrir com força uma porta que Deus fechou com sabedoria. E então culpamos o céu por algo que nasceu da nossa pressa, não da vontade dele. A fé que espera entende que o tempo de Deus não é tempo de omissão, mas de preparação. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você ora, Deus molda.
Enquanto você aguarda, Deus ajusta o cenário. E quando Ele disser agora, tudo fará sentido. Por isso, não negocie sua fé por ansiedade. Não troque sua obediência por atalhos emocionais. Não abandone o processo só porque não vê o progresso. Esperar em Deus é um exercício de confiança diária. É crer no invisível com a mesma força com que se enfrentaria uma resposta clara. É dizer, mesmo que Ele não me responda hoje, eu sei quem Ele é. E isso basta. A fé que não exige recompensa imediata é a que está pronta para receber recompensas eternas, porque os que permanecem na espera são aqueles que, no fim, verão o cumprimento completo das promessas. Como está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículo 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. A alma que aprende a esperar se torna inabalável, porque entendeu que Deus não trabalha com pressa, mas com perfeição. E quando Ele decidir agir, nenhuma força na terra poderá impedir. Há momentos em que aquilo que mais desejamos é justamente o que Deus nos impede de alcançar. E só muito tempo depois conseguimos entender. Foi livramento. A verdade é que nem todo sonho é seguro, nem toda oportunidade é divina, nem todo desejo é saudável. E por mais que nossos olhos enxerguem algo como bênção, Deus vê o todo. Ele vê o coração por trás da proposta, a armadilha escondida na conquista, a destruição camuflada de oportunidade. E então, Ele age, fecha portas, desfaz relacionamentos, impede negócios, interrompe processos. E nós, limitados pela nossa visão imediata, chamamos isso de frustração. Mas no céu, isso se chama proteção. Quantas vezes oramos pedindo algo que, se tivesse acontecido, teria nos afastado completamente de Deus, destruído nossa paz, abalado nossa identidade ou comprometido nossa salvação? É preciso amadurecimento espiritual para reconhecer que Deus nem sempre nos livra da dor, mas sempre nos livra da destruição. Às vezes, Ele permite que algo nos doa hoje para impedir que sejamos devastados amanhã. Como um pai zeloso, Ele corta pela raiz aquilo que, mais adiante, daria frutos podres. E é nesse ponto que o não dele deixa de ser visto como rejeição e passa a ser compreendido como livramento disfarçado. O que você chamou de atraso pode ter sido o freio que salvou sua alma. O que você chamou de traição pode ter sido o rompimento que te livrou de um jugo desigual. E o que você chorou como uma perda irreparável, no céu era celebrado como um desvio de rota necessário. É exatamente por isso que a Bíblia nos adverte em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Quantas pessoas hoje agradecem a Deus por orações não atendidas? Quantas reconhecem que, se Deus tivesse dito sim naquele momento, hoje estariam destruídas emocionalmente, espiritualmente, talvez até fisicamente? A pessoa que você pediu, o lugar que você quis, o futuro que você planejou, talvez fossem armadilhas mascaradas. E por amor, Deus negou. Ele não te entregou o que você pediu porque estava te guardando do que você não via. E isso exige fé para aceitar. Porque livramento no início parece dor. Só mais tarde se revela como graça. No momento em que a porta se fecha, o coração clama, por quê? Mas quando o tempo passa, a alma sussurra, obrigado. Porque entender que Deus te protegeu, mesmo contra sua vontade, é um dos maiores sinais de que você está crescendo na fé. José do Egito também viveu esse tipo de livramento. Seus irmãos o traíram, ele foi lançado numa cova, vendido como escravo, injustamente acusado e preso. A cada etapa, parecia que Deus havia se calado, mas na verdade ele estava conduzindo José para o trono. O que parecia ruína era plataforma. O que parecia fim era começo. Anos depois, diante dos irmãos que o venderam,
José declara em Gênesis, capítulo 50, versículo 20: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. O mal que tentaram lançar sobre ele se tornou o bem que salvou nações. Isso é livramento disfarçado. Isso é soberania divina transformando traições em destino. A lição aqui é clara: nem tudo que você quer é o que Deus deseja. Nem todo pedido sincero é saudável. E por isso, quando ele diz não, não se desespere. Pergunte-se: do que ele está me livrando? Porque há batalhas que ele vence por você antes mesmo que você saiba que existiriam. Há relacionamentos que ele corta porque a ferida futura seria fatal. Há portas que ele fecha porque atrás delas não está a tua bênção, mas a tua queda. O não de Deus pode ser o desvio que salva sua família, sua fé e seu futuro. E quando você abraça essa verdade, a dor da frustração dá lugar à paz da confiança. Porque agora você sabe, se Deus negou, é porque te ama demais para te deixar destruir a si mesmo. Existe um abismo entre aquilo que Deus permite e aquilo que Deus deseja. E é justamente nessa distinção que muitos cristãos se perdem espiritualmente. Deus, em sua misericórdia, nos concede livre-arbítrio, mas nem tudo que Ele permite reflete sua vontade perfeita. A vontade permissiva de Deus é quando Ele consente que algo aconteça, mesmo sabendo que aquilo não é o melhor para nós. Porque sabe que só através daquela experiência vamos aprender, amadurecer e, às vezes, quebrar o orgulho. Já a vontade soberana é aquela que nasce diretamente do coração dele. É o plano perfeito, eterno, seguro. A maioria das dores que enfrentamos poderiam ser evitadas se, ao invés de insistirmos na vontade permissiva, tivéssemos descansado na soberania. O problema é que muitas vezes oramos pedindo algo e, mesmo diante do silêncio ou do não de Deus, forçamos a porta, insistimos, manipulamos as circunstâncias e, quando dá errado, culpamos o céu. A Bíblia nos mostra com clareza esse contraste. Quando o povo de Israel insistiu em ter um rei como as outras nações, Deus resistiu. Ele usou o profeta Samuel para alertar: eles estão rejeitando a mim e não a ti. Mas o povo não quis ouvir, preferiram seguir seus próprios desejos. E então Deus permitiu. Deu-lhe Saul, um homem bonito, forte, imponente, mas que não tinha estrutura de alma para carregar o trono. A vontade permissiva de Deus se manifestou, e o preço foi alto. Guerras, instabilidade, queda espiritual. Só depois, Davi, escolhido segundo o coração de Deus, veio restabelecer a vontade soberana. Está tudo em 1 Samuel, capítulos 8 a 16. O povo recebeu o que queria, mas perdeu o que precisava. Isso é o que acontece quando trocamos direção por desejo. Deus permite, mas o custo é alto. A vontade soberana de Deus nunca falha. Ela pode demorar, pode parecer distante, mas é perfeita. E muitas vezes, o não de Deus surge justamente para nos tirar da vontade permissiva e nos reposicionar na soberana. Quando você insiste demais em algo que Deus já negou, Ele pode permitir. Não porque concorda, mas porque quer que você entenda na prática que o plano dele sempre foi melhor. O sim de Deus vem acompanhado de paz. O sim que você força vem seguido de tormento. Por isso, discernir entre o que é de Deus e o que é apenas permitido por Ele é uma habilidade espiritual essencial. Como está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. A maturidade espiritual se revela quando aprendemos a dizer: Deus, não me dê o que eu quero, me dê o que o Senhor sabe que eu preciso. Isso é renúncia, é quebrantamento, é morrer para o ego
e viver pela fé. O maior erro de muitos não está em não orar, mas em orar exigindo que Deus realize exatamente o que foi pedido. Quando fazemos isso, não estamos orando, estamos negociando. Mas quando dizemos, seja feita a tua vontade, abrimos espaço para o céu operar com liberdade e sabedoria. A vontade soberana de Deus pode sim nos contrariar, mas ela nunca nos destrói. Pelo contrário, ela nos eleva, nos molda e nos protege. Já a vontade permissiva pode até nos agradar no início, mas traz consequências que ferem. Por isso, ore com fé, mas esteja pronto para aceitar o não. Clame com sinceridade, mas não tente manipular a resposta. Confie em Deus, não só quando Ele diz sim, mas principalmente quando Ele diz não. Porque o não que nasce da vontade soberana dele está carregado de amor eterno. É Deus dizendo, eu conheço o fim desde o princípio. E mesmo que agora você não entenda, um dia você vai olhar para trás e me agradecer por não ter deixado você viver o que tanto queria. Essa é a grande diferença entre a vontade permissiva e a soberana. Uma atende o seu desejo, a outra salva a sua vida. O silêncio de Deus é uma das experiências mais profundas e, ao mesmo tempo, mais incompreendidas da caminhada cristã. Porque quando oramos, esperamos ouvir algo. Quando clamamos, desejamos ver movimento. Mas há momentos em que o céu parece quieto, imutável, distante, e é nesse lugar de silêncio que muitos se perdem, achando que foram abandonados. Mas o silêncio de Deus não é desprezo, é tratamento. Não é indiferença, é revelação. É exatamente ali, no não dito, que Deus fala mais alto. É nesse silêncio que Ele está trabalhando em você, e não apenas por você, porque o Pai não responde só com palavras, Ele também responde com processos. E todo processo tem uma fase onde tudo parece parado, mas não está. É natural querer ouvir algo, um sinal, uma confirmação, uma resposta, mas nem sempre Deus fala no tempo que você espera. Às vezes, Ele se cala porque já falou, e agora é hora de obedecer, não de questionar. Outras vezes, Ele se cala porque está construindo em silêncio aquilo que, quando pronto, vai se manifestar com poder. A Bíblia nos mostra esse padrão com frequência. Jó clamou, chorou, questionou e por um longo tempo só encontrou silêncio. Mas no final Deus respondeu com revelação. E a resposta não veio para satisfazer a curiosidade, mas para transformar a visão de Jó. Como está registrado em Jó, capítulo 42, versículo 5. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. O silêncio gerou uma visão mais profunda, mais íntima, mais verdadeira. O silêncio de Deus também foi vivido por Jesus. Na cruz, ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Conforme está em Mateus, capítulo 27, versículo 46. E o céu se manteve em silêncio. Mas esse silêncio não significava abandono, era cumprimento de missão. Era o Pai permitindo o momento mais escuro para que a luz da salvação brilhasse sobre toda a humanidade. Esse silêncio sustentou o plano eterno. E hoje, quando você sentir que Deus não está respondendo, lembre-se da cruz. O céu pode estar calado, mas o amor continua de pé. Porque o silêncio de Deus é carregado de propósito, de tempo certo, de sabedoria perfeita. Há um tipo de amadurecimento que só acontece quando aprendemos a amar a Deus, mesmo sem ouvir sua voz. Quando paramos de buscar respostas e começamos a buscar a presença. Quando deixamos de perguntar por quê e passamos a declarar, eu confio. O silêncio de Deus não é a ausência dele, é a presença que opera nas camadas mais profundas da alma. É ele limpando ruídos, quebrando vontades, redirecionando afetos e, sobretudo, é ele testando a sinceridade da nossa fé. Porque amar a Deus quando tudo está claro é fácil. Difícil é adorá-lo quando tudo está em silêncio. Mas é nesse lugar que a fé mais pura nasce.
Se hoje você está em meio ao silêncio, não se desespere. Em vez de perguntar onde está Deus, pergunte o que Ele está querendo revelar em você. Porque esse tempo vai passar, e quando passar, você não será mais o mesmo. O silêncio que hoje fere, amanhã será o solo onde florescerá a obediência, a maturidade e a confiança plena. Como está escrito em Isaías, capítulo 30, versículo 15. Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. A resposta virá, mas antes dela virá a transformação. E às vezes, essa transformação só acontece no sagrado silêncio de Deus. A frustração é inevitável quando o céu não se alinha com as nossas expectativas. Quando oramos acreditando que algo vai acontecer e o contrário acontece. Quando colocamos fé, esperança, lágrimas, e mesmo assim a resposta de Deus é não. O que fazer com essa dor? Qual é o próximo passo quando a promessa parece longe e o sonho se desfez? A maioria das pessoas tenta fugir. Algumas se revoltam, outras se afastam. Mas há um caminho mais alto: transformar a frustração em obediência. Porque espiritualmente, a frustração não precisa ser o fim. Ela pode ser o início de um novo nível de fé. A dor que você sente hoje pode se tornar o solo onde Deus planta obediência, e a obediência é a ponte para o propósito. O problema não está em sentir a frustração, está em deixá-la governar sua fé. A verdadeira maturidade espiritual não se revela quando tudo dá certo, mas quando tudo dói e ainda assim você obedece. Obedecer frustrado é o que diferencia os meninos espirituais dos homens e mulheres maduros em Deus. É fácil seguir a Deus quando os planos se realizam. Difícil é manter a entrega quando os planos morrem. Mas é justamente nesse ponto que o céu se abre de forma especial. Quando o crente diz sim a Deus mesmo sem entender, quando continua orando mesmo sem ver, quando segue servindo mesmo machucado, é aí que o coração se alinha com o trono. Foi assim com Abraão, que subiu o monte para sacrificar Isaque mesmo sem entender como a promessa sobreviveria à obediência. E foi no alto daquele monte que Deus provou: a obediência vale mais do que o entendimento. E ali nasceu uma das revelações mais poderosas da Bíblia: no monte do Senhor se proverá. Gênesis capítulo 22, versículo 14. A frustração tem o poder de revelar quem realmente governa sua alma, se é o desejo ou se é a palavra, se é o plano pessoal ou se é o propósito eterno. E quando você decide obedecer, mesmo frustrado, você desarma o inferno. Porque o diabo sempre espera que a dor te afaste. Ele aposta que a negação de Deus vai gerar dúvida, que a porta fechada vai esfriar tua fé. Mas quando você continua, quando você diz: Senhor, doeu, mas eu continuo contigo, o céu se move. Porque o que agrada a Deus não é um coração perfeito, mas um coração obediente. E esse tipo de coração não se encontra em qualquer um. É moldado na dor, na espera, no silêncio e na frustração entregue ao altar. Pedro também passou por isso. Após negar Jesus 3 vezes, ele se viu quebrado, frustrado, envergonhado. Mas quando o Cristo ressurreto o encontrou, não o confrontou com condenação, mas com um convite: apacenta as minhas ovelhas. O mesmo Pedro que falhou foi o Pedro que liderou. A frustração dele não o paralisou. Ela o redirecionou. E ele respondeu com obediência. No dia de Pentecostes, foi esse mesmo Pedro que pregou e milhares se converteram. Porque Deus não rejeita quem fracassa, mas sim quem desiste. Obediência é a linguagem de quem entende que o não de Deus não é o fim da história. É só uma vírgula no processo de crescimento. Se você está frustrado, mas ainda tem forças para dizer: eis-me aqui, saiba, você já venceu. A frustração só se torna veneno quando alimenta a revolta. Mas quando é colocada diante de Deus, ela se transforma em maturidade. Obedecer sem vontade é disciplina. Obedecer sem entender
é confiança. Obedecer com dor é adoração. E essas três formas de obediência constroem um tipo de fé que nada abala. Como está escrito em Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. A tribulação produz a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. A frustração é só o começo. E a glória é o destino, é o caminho. Quando Deus diz não, Ele não está cancelando sua história, está redirecionando seu futuro. Pode ser que hoje você não entenda. Pode ser que agora tudo pareça perdido, frustrado, fora de controle. Mas Deus não age pelo que você sente. Ele age pelo que sabe, e Ele sabe exatamente onde quer te levar. O não de hoje é o anúncio de que o sim virá no tempo dele, do jeito dele, para cumprir um propósito maior do que o que você foi capaz de imaginar. O problema é que no meio da dor, o coração humano interpreta o não como castigo, mas espiritualmente, o não pode ser sinal de privilégio. Deus te ama tanto que prefere frustrar um desejo imediato do que permitir que você caminhe fora do destino eterno que Ele traçou. A verdade é que Deus vê o fim desde o começo, e nós não. Somos limitados, ansiosos, parciais. Muitas vezes nos apegamos a planos que são pequenos demais perto do que Ele está preparando. E por isso, o não de hoje é a ferramenta que Deus usa para abrir espaço ao que virá. É a poda que antecipa o crescimento. É o corte que preserva a raiz. É o desvio que livra do abismo. Como o oleiro que quebra o vaso para refazer, Deus não hesita em negar caminhos para preservar destinos. Como está escrito em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, o que Deus tem para você não é fragmento, é plenitude. E para chegar lá, algumas coisas precisam ser negadas agora. José é um exemplo vivo dessa verdade. Quando foi jogado na cova pelos próprios irmãos, tudo parecia dar errado. Quando foi vendido como escravo, a promessa parecia esquecida. Quando foi preso injustamente, parecia que Deus havia dito não a todos os seus sonhos. Mas, no tempo certo, a porta certa se abriu. E tudo o que antes parecia derrota se tornou parte do plano. O não de Deus aos pedidos imediatos de José se transformou no sim à salvação do Egito inteiro. Aquilo que parecia atraso era, na verdade, preparação. Porque enquanto José achava que estava esperando pelo palácio, o céu estava usando a espera para forjar o líder. E quando o tempo chegou, não houve porta que pudesse resistir à soberania de Deus. Tudo aquilo que foi negado se revelou parte de algo infinitamente maior. Essa é a chave da fé madura. Acreditar que o não de hoje será amanhã a ponte para o cumprimento do propósito. E até lá, caminhar com confiança, viver com gratidão, servir com alegria. Porque Deus não age por impulso, mas por revelação. E quando Ele diz não, é porque o sim dele ainda está sendo construído. Pode ser que você esteja hoje chorando pela porta que se fechou, mas amanhã você vai louvar pela janela que se abriu. Pode ser que agora tudo pareça sem sentido, mas em breve você verá o encaixe perfeito do plano, porque a vontade de Deus não falha. Ela se cumpre com precisão, com beleza, com soberania. Como está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Por isso não se desespere com o não. Entenda que Ele está te protegendo de algo menor, para te entregar algo maior. Ele está anulando planos humanos para manifestar propósitos celestiais. O não de hoje pode parecer dura rejeição, mas amanhã será reconhecido como uma doce intervenção. Deus não negaria algo se não estivesse preparando algo melhor. E quando o propósito maior se revelar, você não vai mais querer voltar ao que pediu antes. Vai levantar os olhos e dizer: Senhor,
Obrigado por ter me amado o suficiente para não me dar o que eu queria, mas sim o que eu precisava. Muitos confundem promessa com desejo, mas nem tudo o que desejamos foi prometido por Deus. E nem tudo o que Deus prometeu se cumprirá da forma que imaginamos. Deus é fiel à sua palavra, mas não é escravo da nossa vontade. O que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele não prometeu, Ele protege. E essa proteção, às vezes, se manifesta através do não. O Senhor não frustra sonhos aleatoriamente. Ele livra filhos de armadilhas disfarçadas de oportunidades. O problema é que o coração humano, quando dominado pela ansiedade, chama de promessa aquilo que é apenas expectativa pessoal. E aí, quando Deus diz não, a frustração explode. Mas a verdade espiritual é simples e profunda. Deus jamais negará o que Ele mesmo prometeu, mas também jamais entregará algo que vai te destruir só porque você insiste. A promessa de Deus vem carregada de direção. Ela nunca é confusa, nunca é contraditória, nunca coloca sua fé em xeque ou sua integridade em risco. Por isso, é fundamental discernir entre o que Deus realmente disse e o que apenas idealizamos em oração. Há pessoas que confundem voz de Deus com voz da alma, e nesse erro caminham para relações tóxicas, decisões impulsivas, alianças perigosas, tudo em nome de uma suposta promessa. Mas Deus, que tudo vê, não se comove com nossa insistência emocional. Ele permanece fiel ao que falou. E se Ele negou algo, é porque aquilo não faz parte da rota que Ele mesmo escreveu. O não é um erro divino, é a assinatura da proteção. Como está escrito em Salmos, capítulo 121, versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. É preciso compreender que o não de Deus não apaga promessas. Ele protege a rota até elas. Um pai amoroso não entrega qualquer coisa ao filho apenas porque ele quer. Ele entrega no tempo certo, da forma certa e do jeito que não comprometa o crescimento. Deus age assim. Ele não é apenas o que promete. Ele é o que guarda, guia e disciplina. Se você está recebendo um não enquanto espera uma promessa, não desconfie de Deus. Desconfie do seu entendimento. Talvez você tenha interpretado mal o caminho. Talvez tenha criado expectativas que não nasceram no céu. E por isso a resposta divina vem com firmeza. Não porque Ele cancelou algo, mas porque está limpando o percurso. Veja a vida de Davi. Ele recebeu a promessa de ser rei quando ainda era um adolescente. Mas não foi imediatamente ao trono. Antes disso foi rejeitado, perseguido, exilado, teve portas fechadas, sonhos adiados, oportunidades frustradas e mesmo assim ele permaneceu. Davi sabia, o Deus que promete é o Deus que cumpre, mas também é o Deus que guarda. E ele não permitiu que Davi assumisse o trono no tempo errado. Deus protegeu a promessa, não deixando que ela acontecesse fora da hora. Porque promessa fora do tempo vira fardo, e propósito antecipado se transforma em frustração. Deus sabe disso. Por isso, quando Ele nega algo, mesmo que pareça estar relacionado com a promessa, Ele está dizendo: espere, eu não mudei o plano, só estou guardando você. A fidelidade de Deus não se mede pelo número de portas abertas, mas pela paz que Ele preserva mesmo em meio aos nãos. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Mas se Ele está negando algo agora, é porque aquilo pode desviar, confundir ou machucar você antes do cumprimento. Ele é o Deus que planta promessas, mas também o Deus que cerca com muralhas os caminhos perigosos. Ele não apenas sonha conosco, Ele nos guarda até que o sonho se torne realidade. E é por isso que, quando o não vier, diga com fé: Senhor, obrigado por me proteger da armadilha que eu não vi, enquanto espero a promessa que só Tu conheces. Porque quando o tempo certo chegar, nada impedirá. Mas até lá, confie. Se Deus negou, é porque Ele está protegendo o que é eterno.
e não apenas o que é urgente. Nem sempre o não de Deus é o fim de uma história. Muitas vezes, ele é o ponto de recomeço. Quando Deus diz não, ele não está apenas te impedindo de seguir adiante. Ele está te puxando de volta para o eixo, para o centro da vontade dele, para o caminho que você se desviou sem perceber. Há momentos em que a vida nos leva por rotas que parecem boas, agradáveis, promissoras, mas espiritualmente são atalhos perigosos. E é aí que Deus intervém. Não com gritos, não com trovões, mas com uma recusa firme, serena e clara. Ele fecha portas, bloqueia acessos, interrompe planos. E isso dói, porque para nós, o que parecia dar certo estava se encaixando, mas para Deus estava nos levando para longe dele. O não de Deus nem sempre tem a ver com o que você fez de errado. Muitas vezes tem a ver com o quanto você está se distanciando do que é certo. Deus não nega por capricho. Ele nega para realinhar, para reposicionar, para evitar que você construa uma vida inteira sobre fundamentos errados. E esse reposicionamento é um dos maiores atos de amor do céu para conosco. Em Provérbios capítulo 19, versículo 21 está escrito: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O não de Deus quebra planos terrenos para restaurar propósitos eternos. É Ele dizendo: filho, eu não quero que você tenha sucesso em algo que vai te tirar de mim. Veja a trajetória de Jonas. Ele sabia o que Deus queria, tinha clareza do chamado, mas decidiu ir na direção oposta. Comprou a passagem, entrou no navio, e Deus, em sua misericórdia, disse não. Não com palavras, mas com vento, tempestade e um grande peixe. Jonas foi engolido pela graça divina. Uma graça que corrige, que confronta e que reposiciona. Depois de 3 dias nas entranhas do peixe, Jonas entendeu. Não adianta correr de Deus. Ele não apenas te encontra onde você está, mas te reconduz para onde você deveria estar. O não de Deus impediu a fuga, salvou o profeta e salvou uma cidade inteira. Isso é reposicionamento com propósito. Talvez você esteja vivendo hoje um ciclo de negativas, portas que não se abrem, caminhos que não avançam, projetos que travam. E você está orando, perguntando, chorando, mas a resposta pode estar justamente nisso. Deus está te reposicionando, e isso exige rendição. Porque quando você está agarrado aos próprios planos, é difícil largar o controle. Mas quando você entende que o não é parte da direção de Deus, algo muda dentro de você. A frustração dá lugar à sensibilidade. A teimosia dá lugar à submissão. E de repente a paz volta. Porque onde há reposicionamento, há presença. E onde há presença, há provisão. Às vezes, Deus precisa nos parar à força, porque se deixasse seguir, o desvio seria fatal. Ele corta relacionamentos, muda trajetórias, remove pessoas, cancela negócios. E cada um desses nãos é uma mão puxando você de volta ao centro. Ele não quer apenas que você chegue a um destino. Ele quer que você chegue pelo caminho certo. Porque o caminho certo forma o caráter certo, produz a fé certa, gera a maturidade certa. E tudo isso é mais valioso do que chegar rápido. Por isso, se hoje você está ouvindo um não, olhe em volta. Talvez Deus esteja te virando para outra direção. Uma que lá na frente vai te levar aonde você sempre deveria estar. E quando esse dia chegar, você vai olhar para trás com lágrimas nos olhos e dizer: Senhor, obrigado por não ter deixado meus planos se realizarem, porque os teus foram infinitamente melhores. O não de Deus é o mapa sagrado que nos tira do desvio e nos coloca novamente na rota da promessa. E não há lugar mais seguro do que o centro da vontade dele. Nem toda resposta virá com explicação. E isso, para a mente humana, é difícil de aceitar. Queremos entender o porquê do não, o motivo do silêncio, a lógica por trás da porta fechada. Mas o relacionamento com Deus não se baseia em entender, se baseia em confiar.
A maturidade espiritual começa exatamente quando você escolhe permanecer fiel, mesmo quando não há explicação clara. Quando você dobra os joelhos e diz: Senhor, eu não compreendo, mas ainda assim eu me rendo. Essa rendição, sem exigência de justificativa, é o marco de uma fé adulta. Deus não deve explicações, Ele oferece direção. E seguir essa direção, mesmo sem entender os detalhes, é o que te aproxima dele. Alguns dos maiores homens e mulheres da Bíblia caminharam sem respostas. Abraão foi chamado para sair de sua terra sem saber para onde iria. Moisés enfrentou o faraó sem saber como o mar se abriria. Maria aceitou gerar o Salvador do mundo sem compreender como conceberia sendo virgem. Todos eles disseram sim, antes de entenderem os comos. E é isso que a fé faz. Ela não exige o mapa completo. Apenas obedece à próxima instrução. A mente inquieta quer lógica. O espírito maduro quer presença. É melhor caminhar com Deus no escuro do que sozinho na luz da razão. Porque a luz da razão é limitada, mas a sombra da presença dele é segurança absoluta. Como está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Aceitar o não de Deus sem explicação é entender que Ele é soberano e bom, mesmo quando a dor grita o contrário. É dizer, mesmo sem entender, eu sei que o Senhor não erra. Isso não é fraqueza, é rendição. É você reconhecer que não está no controle e ainda assim escolher continuar. Essa atitude rompe cadeias internas, liberta você da ansiedade, do orgulho e da necessidade de dominar tudo. E quando essa libertação acontece, o coração se acalma, porque não há mais exigência, apenas entrega. E a entrega abre espaço para a paz que excede todo o entendimento. A paz que não depende de explicações, mas de confiança. Jesus viveu isso no mais alto nível. No jardim do Getsêmani, ele sabia que enfrentaria a cruz. Sabia da dor, sabia da humilhação. E ainda assim, mesmo sem um sim do Pai para evitar o cálice, ele obedeceu. E disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Conforme registrado em Lucas, capítulo 22, versículo 42. Essa frase ecoa até hoje como um modelo de obediência incondicional, porque ele não pediu explicações, ele confiou. E ali, naquela entrega silenciosa, o plano da redenção foi selado. Se o próprio Filho de Deus aceitou um não, sem explicação para cumprir o propósito, quem somos nós para exigir respostas antes de obedecer? Maturidade espiritual não é ter todas as respostas, é confiar em quem tem. E Deus tem. Ele sabe o que está fazendo, ele conhece os bastidores que você não vê. Ele entende os ciclos que você não compreende. E quando ele nega algo sem explicar, é porque está te protegendo de um entendimento que talvez, se revelado agora, machucaria mais do que ajudaria. Ele é pai, e pais muitas vezes dizem não por amor, sem entrar em detalhes, porque confiam que o filho vai entender no tempo certo, e o tempo certo de Deus sempre chega. Por isso, respire, silencie a alma. Receba a paz de saber que você está nas mãos do Deus que não falha. E se Ele escolheu não explicar, é porque Ele escolheu cuidar. Há uma beleza oculta no não de Deus que só o tempo é capaz de revelar. E quando esse tempo chega, o que antes foi dor se transforma em gratidão. Não há testemunho mais poderoso do que o daquele que chorou por não ter recebido o que pediu. E hoje louva por isso. Porque com os olhos maduros da fé, ele olha para trás e entende. Se Deus tivesse dito sim naquela hora, hoje ele estaria perdido, ferido ou longe do propósito. São esses que compreendem o valor do não como parte essencial do cuidado divino. Eles foram frustrados, sim, mas hoje são testemunhas vivas de que Deus não erra, de que a recusa dele não foi desprezo, mas salvação.
Isso constrói não apenas história, constrói reverência, obediência e fé inabalável. Quantas pessoas, ao relembrar as orações feitas no passado, percebem que pediam com sinceridade, mas sem sabedoria, que clamavam por portas que hoje sabem que eram armadilhas, que buscavam amores que hoje reconhecem como prisões, que insistiam em caminhos que os teriam destruído. O não de Deus não apenas interrompeu esses projetos, ele salvou o que restava. E hoje, essas mesmas pessoas não apenas aceitam o não, elas o celebram. Elas entendem que aquele momento de dor foi o início de uma nova rota, que a perda foi, na verdade, livramento, que o atraso foi preparo, e que Deus, em sua fidelidade, guardou o coração delas de si mesmas. Como está escrito em Salmos, capítulo 103, versículo 13 e 14. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Esses testemunhos não são teóricos, eles são reais. Eles vêm de pessoas que enfrentaram o vale, que passaram pela negação, que ouviram o silêncio e que hoje vivem promessas. São mães que oraram por relacionamentos que não se concretizaram e depois viram que estavam sendo poupadas de anos de sofrimento. São jovens que clamaram por oportunidades que não vieram e mais tarde descobriram que Deus estava reservando algo muito melhor. São líderes que quiseram assumir posições para as quais ainda não estavam prontos e que hoje agradecem por terem sido barrados. O não se transformou em maturidade. A negativa virou fundação. O atraso produziu raízes. É preciso ouvir esses testemunhos para perceber que Deus não age por conveniência, Ele age por eternidade. Ele sabe o que faz, mesmo quando não nos explica. E quando diz não, é porque o sim dele ainda está sendo gestado. Esses homens e mulheres que hoje agradecem pelo não são a prova de que o tempo revela a bondade divina. Eles mostram que a fé não é apenas confiar que Deus vai fazer, mas confiar que o que Ele já fez, inclusive negar, também foi perfeito. O verdadeiro louvor não nasce apenas do milagre recebido, mas do milagre que foi impedido. Porque não ser atendido também é ser amado, também é ser guiado, também é ser preservado. Por isso, se hoje você está ouvindo um não e ainda não consegue ver o propósito, olhe para aqueles que um dia também não viram e hoje entendem tudo. Olhe para o testemunho dos que foram negados e hoje vivem os frutos do cuidado. Eles te lembram que o tempo de Deus não apenas responde, Ele revela. E quando essa revelação chegar, seu coração não terá outra escolha senão agradecer. Não por ter recebido o que pediu, mas por ter recebido o que precisava. Porque Deus, em sua sabedoria, jamais deixará um filho sem resposta. Ele só troca o imediato pelo eterno. E os que aprenderam isso hoje vivem dizendo: Senhor, obrigado por ter me dito não, foi o teu sim que salvou minha vida. A recusa de Deus nunca é final, é transição. Quando Ele nega algo, Ele não está encerrando sua história. Ele está preparando o palco para algo que ainda não pode ser revelado. O não de Deus nunca vem desacompanhado. Ele traz junto uma promessa invisível, um mover oculto, uma construção silenciosa que só os espiritualmente atentos percebem. Se Deus te negou algo, Ele está prestes a revelar algo maior. E essa verdade precisa ecoar na sua alma até romper todo sentimento de frustração. Deus não nega por ausência, Ele nega por visão. Ele diz não a algo que você desejou, porque conhece o que você ainda nem imaginou. E o que Ele está preparando tem proporções eternas. O processo da revelação divina muitas vezes passa pelo caminho do quebrantamento. O vaso precisa ser quebrado antes de ser refeito. A terra precisa ser arada antes de receber a semente.
A árvore precisa ser podada antes de crescer, e o coração, às vezes, precisa ser frustrado antes de ser posicionado. Quando Deus diz não, Ele está criando espaço dentro de você para receber o sim dele. Não qualquer sim, mas aquele que carrega identidade, propósito, destino. O sim que você precisa para cumprir sua missão na terra. Como está escrito em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O que Deus está preparando vai além do que você pediu. E o não foi o primeiro passo para isso. Você pode estar olhando hoje para uma porta fechada e sentindo que perdeu tempo. Mas, na eternidade, nada é perdido. Cada oração feita, cada lágrima derramada, cada amém frustrado, tudo está diante de Deus. Ele não apenas ouviu, ele recolheu. E com base nisso, ele está escrevendo uma história que, quando for revelada, vai justificar cada espera, cada recusa, cada desvio. Porque Deus não se limita a te dar o que você quer, Ele quer te dar o que vai glorificá-lo através da sua vida. E às vezes isso significa negar para depois revelar. E quando essa revelação chegar, ela não virá com ruído, mas com clareza. Com paz, com a certeza inabalável de que o Pai nunca errou com você. A Bíblia nos mostra isso em diversas vidas. Ana orou por um filho por muitos anos. Foi negada, ridicularizada, incompreendida. Mas quando o tempo de Deus chegou, ela não apenas teve um filho, ela teve Samuel, o profeta. Deus não a negou para sempre. Ele só estava esperando o tempo certo de revelar algo maior do que ela mesma havia pedido. Esse é o padrão divino. Ele recusa o comum para entregar o extraordinário. Ele fecha o agora para abrir o eterno. E quando você entende isso, sua alma aprende a descansar, porque já não vive em função de respostas, mas de confiança. Já não exige que Deus prove nada, apenas espera que Ele revele tudo no tempo certo. Se você chegou até aqui carregando um não que ainda pesa, respire. Algo maior está sendo gerado. Não tente forçar portas, não tente reanimar aquilo que Deus já encerrou. Deixe o não cumprir seu papel, deixe o processo te amadurecer. Porque logo à frente, Deus vai te surpreender. E o que Ele vai revelar será tão grande, tão pleno, tão perfeitamente encaixado com o teu espírito, que você não vai mais querer o que perdeu. Vai louvar pelo que recebeu, vai chorar de gratidão, vai olhar para o céu e dizer: agora eu entendo. Era disso que eu precisava. Obrigado, Deus, por ter me dito não, para agora me dar algo que eu jamais teria ousado pedir.